Nós cantamos o Salmo 3 e agora vamos estudar o Salmo 3. Abra a Bíblia neste Salmo. E enquanto você vai abrindo a Bíblia, eu te pergunto, você achou estranho cantar o Salmo 3? O que você achou? Quantas músicas você canta dizendo que Deus quebra os queixos e os dentes dos seus inimigos, né? Não é muito popular no mundo evangélico cantar essas coisas não, mas meus irmãos, é uma pena que nós, na tradição protestante, tenhamos perdido o hábito de cantar os salmos. Esses salmos que nós estamos lendo e estudando, na verdade eles eram cantados, eles eram entoados pelo povo de Deus. E se você voltar um pouquinho na nossa história presbiteriana, vocês vão perceber que no século 16 e 17, era muito forte nas igrejas presbiterianas na Escócia, na Irlanda, na Inglaterra, na Europa e depois nos Estados Unidos também, o canto dos salmos. Os salmos, cantar os salmos, é uma forma pedagógica de nós nos lembrarmos da teologia bíblica, das histórias bíblicas e de nós mantermos essa teologia fresca na nossa cabeça. Então, não estranhe quando a gente canta esse tipo de coisa. Quem mandou a gente cantar foi Deus. Foi Deus quem escreveu esse lindo livro com 150 cânticos, 150 salmos, para serem cantados, orados e aprendidos para a glória de Deus. E o nosso objetivo é a gente sempre poder cantar alguns salmos, e hoje nós vamos estudar este salmo número 3. Eu peço que você acompanhe com atenção a leitura dos 8 versículos que dizem assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Vamos fechar os olhos e orar. Senhor, nós estamos diante deste importante salmo do primeiro livro do Saltério, dos 5 livros que compõem o livro dos Salmos. Nós estamos diante deste salmo número 3 e o salmo número 4, que tratam de confiança em Deus. Senhor, ensina-nos, por meio da experiência do salmista Davi, aquilo que ele viveu, compartilhando conosco pelo Espírito Santo, aquilo que nos é útil hoje para a salvação e para a segurança em Deus. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês podem fazer um desenho, e esse desenho é aquele famoso desenho de um homem que está sozinho numa ilha, tá? É um homem como se estivesse perdido numa ilha. Então você pode desenhar uma ilha bem pequenininha, tá, com um pouquinho de areia, pode desenhar um coqueiro, uma arvorezinha bem no meio dela, e ao redor dessa ilha tem muita água, é o mar que está ao redor dele, e tem um homem sozinho. Para as crianças que sabem o que é SOS, esse homem pode ter escrito na areia, SOS, tá? Então, podem fazer esse desenho e depois vem aqui mostrar. Meus irmãos, a situação de você estar em perigo e não saber se a ajuda vem, é uma terrível sensação, né? Talvez essa, né? O famoso homem preso numa ilha, fazendo sinal de fumaça, ou escrevendo SOS, para ver se alguma aeronave passando lá em cima consegue se apiedar e ver aquilo, né? Eu lembro do filme do Tom Hanks, há muitos anos atrás, O Náufrago, né? Ou a ideia de alguém que foi sequestrado e não sabe se a polícia está ciente do seu sumiço a tempo. O medo de um perigo que você não sabe se vai ser resolvido, se você tem uma solução. Uma vez eu fui jogar um campeonato de basquete em Curitiba, e a gente era estudante, né, não tinha muito dinheiro para ficar comprando comida na rua, e a comida no hotel era cara, então a gente, para saciar a nossa sede, o que a gente decidiu fazer? Chupar gelo do frigobar, claro, né, adolescente. Aí a gente pegou o gelo do frigobar, como se fosse limpo, e não era. A gente ficava chupando para matar a sede. A gente desceu na banca, estava muito frio, a gente desceu para comprar umas luvas de lã. Compramos, quando a gente estava voltando, eu chupando um desses gelos, o gelo entrou, o cubo de gelo, e travou na minha garganta.
E eu comecei a perder o ar, comecei a ficar fraco e roxo. E meus amigos olharam para mim e acharam que eu estava brincando, porque eu era muito brincalhão. Ah, Mateus, para com isso, o que foi? Eu quase morrendo, meus irmãos. Eu vi literalmente a minha vida passar diante dos meus olhos. Até que um amigo, achando ainda que eu estava brincando, ah, Mateus, para com isso, me bateu nas minhas costas. Quando ele bateu nas minhas costas, eu cuspi aquele gelo no hall do hotel e eles ficaram assustados. Eu puxando o ar azul da Silva. Fiquei com medo, meus irmãos. Eu achei que eu ia morrer. A sensação era de afogamento, o ar não vinha. Meus irmãos, nessa vida, alguns desses medos podem ser muito exóticos, mas nós lidamos com perigos que se espreitam nas frestas e corredores do nosso coração. Eu estava ouvindo uma entrevista esses dias de uma psicóloga falando sobre o problema do medo. E ela, pela via da psicologia, tentando ajudar as pessoas a lidarem com medos, e talvez ali eles encontravam algumas soluções temporárias para os seus medos, seus temores humanos, e pagavam a psicóloga para a consulta, mas a própria crise dela é porque essas pessoas voltavam dias depois, meses depois, com medos ainda mais acentuados, e parece que ela não conseguiu resolver os problemas deles, medos reais, meus irmãos, sensação de perigo todos os dias, medos interiores, às vezes até mesmo cercado de amigos e com uma condição de vida muito boa, há quem esteja vivendo debaixo de medo e perigo todos os dias. E esse texto, meus irmãos, eu acho que é um texto muito realista. Os salmos são assim. Os salmos descrevem experiências muito reais, e por isso que eles são tão bons, porque eles mostram o Espírito Santo de Deus agindo na vida real de pessoas como eu e você, como Davi, e ajudando essas pessoas a viverem confiadas em Deus, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor são terríveis. E hoje nós vamos estudar o Salmo número 3, semana que vem, reverendo Luciano vai pregar no Salmo número 4, eles são salmos irmãos gêmeos, eles tratam de assuntos semelhantes. Mas eu gostaria de tentar defender a tese, meus irmãos, nesse salmo de hoje, de que no amor não existe medo, porque antes o perfeito amor lança fora todo medo. Quem vive sob o medo, vive sob tormento, mas quem conhece a Deus e o seu Cristo, pode realmente respirar aliviado. Eu gostaria de ver isso nesse salmo com os irmãos, em 3 pontos que eu penso que estão muito claros no nosso texto. Primeiro, de que nós precisamos reconhecer de que existem fontes de sofrimento e medo reais nesse mundo, aflições que causam medo e perigos reais. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas a gente começou lendo do versículo 1, mas tem um versículo 0. Você percebeu o versículo 0 desse salmo? Esse título que aparece no salmo aí, ele foi colocado pelos tradutores originais da Bíblia, para nos ajudar a entender um pouco do contexto. Ele fala que ele é um salmo de Davi, quando fugia do seu filho Absalão. E meus irmãos, quando há oportunidade para a gente entender o contexto por trás dos salmos, a gente tem que entender. Muitas vezes a gente não tem o contexto de todos os salmos, mas quando a Bíblia nos dá o contexto, você precisa estudar a Bíblia recuperando esse contexto para entender melhor por que Davi escreveu essas palavras. O salmo que Davi escreveu não quando ele estava sentado confortavelmente no trono de poder dele, mas quando ele estava em modo salve-se quem puder. Quando ele estava correndo do próprio filho dele. Que história é essa, gente? Que novela foi essa na vida de Davi? Vamos voltar no tempo? A gente leu hoje em 2 Samuel. Absalão era o 3º filho de Davi, que ele teve com uma esposa forasteira chamada Maacá, tá? Foi uma das mulheres de Davi. E esse Absalão tinha uma filha chamada Tamar. E Absalão e Tamar também tinham um outro irmão chamado Amnon. E Amnon, conta 2 Samuel, ele se apaixonou pela sua própria irmã, a ponto de ter ficado doente, por saber que ele não podia fazer nada, porque ela era irmã dele. E Amnon tinha um amigo, né? Sempre tem um amigo na história. O amigo dele era Jonadab. Jonadab era muito sagaz, ele era muito astuto, e ele viu que o amigo dele estava triste. Então ele tramou uma situação em que Amnon se fingiria de doente, para que a própria irmã dele, Tamar, viesse alimentá-lo e cuidar dele com remédios. A arapuca estava armada,
E assim, infelizmente, Amnon forçou a sua própria irmã a se deitar com ele. Porém, Amnon acabou desprezando ela depois de cometido o ato e causou uma tristeza profunda depois desse abuso. Tanto Davi quanto Absalão, o outro irmão, tomaram conhecimento dessa situação. Porém, Davi, apesar de ter ficado muito irado, não fez nada. E Absalão notou isso e decidiu esperar o momento certo. Passados 2 anos, certa feita, Absalão vira para o seu pai e ele insiste para que ele liberasse Amnon, para que Amnon viesse tosquiar ovelhas com ele. E Davi estranhou aquela insistência, mas permitiu que isso acontecesse. Então, nesse momento, Absalão ordenou que os seus servos embriagassem Amnon e o matassem enquanto ele estivesse desprevenido. E assim eles o fizeram, eles fugiram, e Absalão também fugiu. As notícias chegaram até Davi, que acabou rasgando as suas vestes em pranto, mas novamente não fez nada. Absalão ficou 3 anos de exílio, porque Davi não queria encontrá-lo, apesar da insistência do filho. Absalão queria encontrar, mas Davi não queria. Então Davi acabou estabelecendo ainda mais 2 anos de afastamento da corte em Jerusalém. Absalão até podia estar na cidade, mas não podia entrar na corte. E só depois desses 5 anos que Davi o acolheu. Mas durante esse interregno, Absalão se fortaleceu e começou a convencer as pessoas do povo e alguns guerreiros de que ele deveria ocupar o trono, de que ele seria um regente ideal. Então assim ele ajuntou uma multidão de seguidores, armou um conluio de traição e deu o golpe, botando Davi e seus homens para correr. Esse é o contexto do Salmo. E com esse contexto você entende o versículo 1, quando Davi vira para o Senhor e diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Meus irmãos, Davi se sente aqui literalmente numa situação nova, sufocado por uma perseguição política, por uma perseguição do seu próprio filho e dos adversários que ele arregimentou contra o próprio pai, e ele se sente em minoria. Era um lugar novo para Davi, ele não sabia o que era ser uma minoria. Davi era um general condecorado de guerra, e ele se vê numa situação de ser desprezado por esses inimigos. Versículo 2, ele diz: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. O desprezo dos seus adversários era tamanho, que eles falavam que nem a crença de Davi no Deus de Israel seria capaz de livrá-lo numa hora dessas, nem Deus te salvará. Meus irmãos, é tão interessante como às vezes os próprios problemas que a gente arruma para a gente se coçar, são causados por nós mesmos, né? Era só Davi ter disciplinado os filhos dele. Era só Davi ter usado a vara e a regra e a disciplina de pai e ter feito a coisa certa. Mas ele queria ser um pai que não interferia na vida dos filhos. Permitiu um filho abusar da irmã, permitiu um filho dar um golpe político, porque ele foi frouxo, meus irmãos. Foi frouxo. E as sementes disfuncionais da vida de Davi não começavam agora. Você sabe que ele já tinha arrumado uma outra mãe chamada Batseba, que era mãe de Salomão. Ele cometeu o pecado de adultério contra ela, assassinou Urias. Então Davi está lidando com as consequências dos próprios pecados dele. Infelizmente, meus irmãos, nessa vida nós arrumamos perigos para nós mesmos, quando em vez de obedecer a voz de Deus e a lei de Deus e fazer aquilo que o Espírito Santo está mandando na palavra de Deus, a gente prefere dar ouvidos ao nosso próprio coração, achando que isso não vai trazer consequências sobre a nossa vida. Mas ainda assim, meus irmãos, ainda assim, Davi reconhece, porque o que fazia Davi um homem de Deus? Não era o fato de que ele pecava, era de que ele tinha o Espírito que fazia ele se voltar para Deus quando as coisas pegavam. Ele fala: Senhor, Senhor, como tem aumentado contra mim os meus próprios adversários. Davi era como o filho pródigo, que apesar de ter se afastado do pai, ainda era filho do pai, e quando estava lá no chiqueiro da vida,
comendo comida de porco, ele fala: o que eu fui fazer da minha vida na casa do meu pai? Eu tinha tudo, eu era tratado como filho. Meus irmãos, arrependimento envolve reconhecimento. Você nunca vai se arrepender verdadeiramente se você não reconhecer que pelas nossas próprias pernas a gente se afasta de Deus. A gente consegue fazer isso. Que coraçãozinho pródigo que a gente tem, que vida complicada. Mas arrependimento é a oportunidade que o Espírito Santo dá a mim e a você, como o Salmo mostra, de falar para Deus: Pai, pequei contra os céus e contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos seus servos. Arrependimento é a certeza de que a gente pode se voltar para Deus e Ele tem os seus braços abertos e a gente pode confessar sinceramente. Mas, meus irmãos, é verdade, nós lidamos com muitos inimigos, nós lidamos com muita gente que fala: não adianta ser crente não, nem Deus vai te salvar. Quantos perigos, quantos temores, quantas ameaças nesse mundo. Eu insisto em dizer que muitos dos nossos opositores falam que o cristianismo está fadado à extinção, de que estamos com os dias contados, de que em pleno século 21, no mundo tecnológico, no mundo em que as pessoas estão incorporando partes biônicas no seu corpo, transhumanismo. Você acha que é só transgênero? A gente está falando de transhumanismo. Transhumanismo é quando você... Sabe o que é transhumanismo? Não é quando você troca um olho defeituoso por um olho biônico. Transhumanismo é quando você tem um olho bom e fala: tem um olho melhor, é um olho biônico, prefiro ser biônico. E tem pessoas que acham que o cristianismo não dá conta do mundo novo que a gente vive. Pastor, igreja, larga de mão essa visão retrógrada, o mundo evoluiu. Não são só 2 gêneros não, pastor, tem muito mais. Pastor, igreja, para que insistir com esses métodos retrógrados de santificação, vivendo como se houvesse um Deus transcendente, que cuida da vida de vocês? Meus irmãos, os adversários são muitos, e não poucas vezes nós nos sentimos sufocados. Esse sufocamento, meus irmãos, ele acontece no dia a dia, recuperando algumas coisas que o Tim Keller falou antes de morrer. Esse sufocamento acontece, não é só quando você de fato se sente perseguido por ser cristão. Às vezes esse sufocamento, ele é mais sutil, ele é mais pernicioso. É quando você é impulsionado a viver uma vida amorfa, uma vida de ímpio. Sendo crente, vive uma vida de ímpio. Vive como todo mundo vive, não ora como ninguém ora. Não busca Deus. Não fala com o Senhor, tem o seu coração movido apenas e tão somente pelas mesmas coisas que movem os gentios que não temem a Deus. Meu irmão, deixa eu te falar, se a grande meta da sua vida, pelo qual você vive e morre, é passar num concurso público, você já tem muitos adversários e nem percebe. Se a grande meta da sua vida é ter a vida que os seus colegas têm, meu colega comprou uma casa própria, meu colega faz isso, minha colega faz aquilo. Se essa é a sua meta de vida, você já foi sufocado, você já se afogou e nem percebeu. Meus irmãos, os adversários do rei são muitos. A gente falou na semana passada, no Salmo número 2, o rei se levanta para dominar, mas isso não significa que as nações não se voltem contra o ungido do Senhor. Ungido do Senhor. E eu e vocês precisamos começar a reconhecer esses inimigos, confessar os nossos pecados, pararmos de nos ver como vítimas de um sofrimento aleatório e entender exatamente a guerra na qual nos encontramos agora. Meus irmãos, eu gosto do termo guerra cultural, eu acho que ela existe, mas eu acho que ela não é suficiente para abarcar a verdadeira guerra que nós estamos. Nós estamos numa guerra espiritual, e presbiteriano crê nisso sim. Os grandes 3 inimigos, o diabo, o mundo e as concupiscências da nossa carne, não arregam. Eles nos sufocam, eles amortecem a nossa fé, eles cauterizam a nossa mente. Existem muitas fontes de temores sim nesse mundo, meus irmãos.
Mas o salmista vai deixar claro também de que existe uma fonte de segurança inabalável. Segundo lugar, uma fonte de segurança inabalável. Verso 3, veja aí comigo. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. No meio dessa fuga, eu não sei exatamente que horas que Davi estava escrevendo esse salmo, tá? Se era na calada da noite, se era na luz do dia, se era se escondendo em algum lugar ermo. Mas Davi começou a entender que nem o amor do filho dele, nem a aclamação das pessoas como rei, poderiam servir de segurança verdadeira para ele. Essas fortalezas humanas, tá? O amor de um filho, ou o status de poder, ou qualquer outra coisa que você acha que é importante nesse mundo, são seguranças insuficientes diante do poder esmagador do pecado, da opressão, do diabo. Então Davi, ele transfere a segurança dele para o único lugar que é uma fonte inabalável, a glória e a esperança que estão em Deus, apesar do perigo. O perigo não cessou, mas ele vira e fala que Deus, ele fala, porém tu, Senhor, tá? O Senhor está em letra maiúscula aí no seu texto, está em letra maiúscula? É bom quando é letra maiúscula, sabe por quê? Porque a tradução, a transliteração da palavra Yavé. Porém tu, Senhor, Yavé, o mesmo Deus que apareceu para Moisés, na sarça ardente, e diz, eu sou o que sou, o Deus autoexistente que não foi feito por mãos humanas. Eu sou o que sou, o grande, imutável Criador dos céus e da terra. O eu sou o que sou entra no relacionamento pessoal com Moisés, e no relacionamento pessoal com Arão, e no relacionamento pessoal com Miriam, e no relacionamento pessoal com Josué, e no relacionamento pessoal com Sansão, com Jefté, com Gideão e com Davi. O Deus que vinha acompanhando com misericórdia todos os seus pequenos profetas e sacerdotes e seus pequenos reis. Tu és Yavé, Senhor, o mesmo Deus que era, que é e que há de vir. Tu estás comigo, Senhor. Esse Deus da aliança é um Deus íntimo, e é por isso que Davi não tinha problema de falar a palavra Yavé. Tem muitos judeus hoje em dia que não falam o nome de Deus. É uma coisa estranha dos judeus. Não pode falar o nome de Deus. Davi não tinha problema com isso, meus irmãos. Ele sabia que Deus havia dado de graça o nome dele para ser invocado, para ser chamado, trazido para dentro. E ele exalta os atributos de Deus. Ele fala, o Senhor tem o que eu não tenho. Tu és o meu escudo. Quando ele fala que ele é o escudo, o Senhor me protege. Tu és a minha glória, você viu aí? Ou seja, a minha identidade, o meu valor estão em ti, não no fato de eu ser rei de Israel, não no fato de eu ter qualquer aclamação dos homens. O Senhor é a minha glória. E ele diz também que o Senhor é o que exalta a minha cabeça, é o Senhor quem me encoraja, é o Senhor quem me eleva. Quando eu me humilho debaixo da potente mão de Deus, é Deus que no seu tempo e da sua forma nos exalta. Meus irmãos, um comentarista que eu estava lendo, ele faz uma observação tão interessante, eu vou só ler a observação dele. Ele coloca assim, abre aspas, quando as circunstâncias vão contra nós, a gente pode ser tentado a pensar que Deus também está contra nós, não é? Mas Davi, o comentarista coloca, Davi nos lembra que o oposto é que o verdadeiro. Quando tudo parece dar errado, Deus ainda é por nós. Se uma circunstância se voltou contra você, não culpe a Deus, busque-o em lugar de culpá-lo. E veja que Davi faz isso no versículo 4, olha aí. Com a minha voz, olha o versículo 4, clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Deus me responde lá do seu santo monte. É claro que quando Davi falava do santo monte, ele está pensando aqui em Jerusalém, e naquela cadeia montanhosa ao norte de Jerusalém, que era chamada de Sião, onde o templo ficava. Então ele fala, eu clamo a Deus, e Deus me responde como se fosse do templo, do local de habitação. Meus irmãos, é claro que Davi sabia que Deus não podia ser confinado nas paredes daquele templo físico, ou de qualquer tabernáculo que fosse. Próprio Salmo 139
diz e reflete, ecoa aquilo que a Bíblia já havia dito, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, de que Ele ocupa todos os espaços com a sua onipresença. Mas o que é interessante é que Deus tem um GPS rastreador, que Ele localiza o meu clamor quando Ele sobe, e de onde Deus está, no seu santo monte, Ele me responde. Eu não sei se vocês já pararam para pensar na tecnologia do que uma oração é. O Starlink do Elon Musk não vai alcançar isso. Nunca um ser humano vai poder criar uma tecnologia em que eu faço o Deus criador do universo ouvir a minha oração, porque a minha tecnologia chega a Deus. A minha religião humana, o meu mérito humano não pode chegar a Deus. É Deus quem tem que autorizar esse canal, essa sintonia FM bem aqui, ó. Então eu acho impressionante, meus irmãos, que eu posso estar parado ou correndo, em segurança ou em fuga. Quando eu oro, Deus ouve. Quando eu clamo, Deus responde. Que confiança grande o salmista tinha, porque o pacto de Deus torna o acesso a Deus disponível por causa da aliança, da oração. Meus irmãos, só Davi mesmo para falar que apesar dessa perseguição, e devia ser aqui era perseguição de filme mesmo, tá, meus irmãos? Davi estava correndo, igual Paulo lá na frente, quando ele tinha que correr de uma cidade para outra, e se esconde aqui, se esconde ali numa caverna, arruma um amigo, aí o amigo trai a confiança, corre de lá. Mas no meio disso tudo ele consegue dizer, olha o versículo 5, deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Eu não tenho medo e posso até dormir. Eu vou dormir e vou acordar, porque o Senhor está cuidando de mim quando eu não consigo cuidar de mim mesmo. Não é o problema do sono? Quando você está dormindo, você está vulnerável. É por isso que o povo faz pegadinha com você no acampamento, né? Quando você está dormindo, qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa com você. Se alguém quisesse fazer uma maldade com alguém dormindo, ele ia conseguir fazer, porque ele está dormindo, ele não pode responder. Então Davi, ele reconhece, Senhor, a única forma de eu dormir é se eu tiver a certeza de que o Senhor me protege enquanto eu estou dormindo. E eu não vou dar muito spoiler disso, porque o reverendo Luciano vai entrar nesse assunto mais na semana que vem. Mas eu lembro quando a Melissa era pequenininha, ela, como toda criança, né? A criança às vezes tem medo do escuro. E vem de noite, estou com medo do escuro, aquela coisa toda. E, meus irmãos, é incrível o poder do colo de uma mãe. Tem alguma mágica nesse negócio, né? A criança vem com medo, às vezes desesperada, estou com medo. O papai tenta consolar com algumas palavras, a criança às vezes não aceita, mas eu estou com medo, estou com medo, estou com medo. Aí a mãe, deixa comigo, aí ela pega a criança no colo. Dorme, minha filha, dorme. Em questão de pouquíssimos segundos, a criança já está babando. Por quê? Já pararam para pensar? Eu acho aquilo tão mágico, meus irmãos, é sério, é algo tão corriqueiro no dia a dia, mas é tão mágico, que Deus tenha dado para a criança um senso de que quando ela está no colo da mãe dela, ela pode descansar, aquele afago, aquele cheiro da mãe, porque ela reconhece o cheiro da mãe, né? Então, sensorialmente, ela vai sendo sensibilizada de que eu estou numa zona de segurança, estou com a mamãe, está tudo certo. Então ela dorme. Dormir com tranquilidade não é para todos, meus irmãos. Às vezes tem coisas que impedem a gente dormir. Os terrores da noite, né? Quais são os seus terrores da noite como adulto, né? Você tem medo do amanhã? Tem muito adulto hoje em dia que está com medo do amanhã. Eu acho que depois do Covid isso se acentuou, meus irmãos, infelizmente, né? Medo do amanhã. É uma tragédia por semana, a gente já fica esperando qual vai ser a próxima. Às vezes a gente tem medo do escuro, literalmente. Às vezes você tem medo de alguma imagem ou de alguma notícia que ficou no seu coração, que está atribulando os seus sonhos. Gente, a gente tem medo de bicho-papão muitas vezes. Infelizmente, viu, criança? Até adulto às vezes tem medo de coisa que não existe. A gente cria e especula, e a gente entra em processos de ansiedade, em que a gente dá liberdade aos nossos pensamentos sem Deus, e a gente fica, mas se acontecer isso, e se acontecer aquilo, eu não paguei aquela pessoa, eu não consertei o pneu do carro, e aí o coração fica ansioso, e em vez de você lançar toda a sua ansiedade em Deus, você se afunda em ansiedade. Aí quando você vê, você está sufocado com ansiedade. Medo que a gente cria. Jesus ordenou aos seus discípulos e a nós: lancem sobre mim a ansiedade de vocês.
Pega a ansiedade e joga ela em cima do Senhor, em oração. Confesse suas ansiedades ao Senhor. Confiança, meus irmãos, é algo que a gente aprende a fazer quando a gente descobre que o nosso Deus é um abrigo nuclear. Está com medo do mundo terminar em bomba, em terceira guerra mundial? Esquece, meu amigo, Deus protege o seu povo. Porque ainda que você morresse, você vai descobrir que você foi protegido quando você encontrar com Jesus face a face. As Escrituras nos garantem que a proteção divina é superior ao que uma mãe pode oferecer ao seu próprio filho. Está escrito lá em Isaías. Tem um texto em Isaías 49, 14 a 16 que eu acho interessante. Ele fala assim: Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que ainda não se compadeça do seu filho no seu ventre? Mas ainda que esta mulher viesse a se esquecer dele, todavia eu não me esquecerei de ti. Olha só que absurdo. Ainda que uma mãe, de vez em quando acontecem umas histórias doidas, né? Ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, eu, o Senhor, não me esquecerei de vocês. E tem um detalhezinho ali, eu gosto, tá? Isaías 49, 16. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Eu não acho que Isaías falou isso aqui à toa. Nas palmas das minhas mãos te gravei. O que a Bíblia fala? E assim, alguns irmãos aqui da igreja têm descoberto o poder de você lembrar-se das promessas de Deus e incorporá-las na sua mente quando você está com medo, quando você está ansioso. Você precisa ter, meu irmão, alguns versículos que você ativa, tirim, tirim, quando o bicho está pegando. Você precisa guardar a palavra do Senhor no seu coração para não pecar contra Deus com ansiedade pecaminosa. Isaías 41, 13, eu vou te dar de graça, tá? Não vou te cobrar nada por isso não, vai só ouvindo aí, tá? Isaías 41, 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Deixo-vos a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Tem uma miríade de inimigos? Fica tranquilo, eu tenho uma miríade de versículos para cada inimigo que aparecer. Fica tranquilo, meu arsenal aqui, ó. Foi. Deus sustenta cada fôlego seu com cada promessa da palavra. Você crê nisso? Você precisa crer nisso. Se você não crê nisso, você vai sucumbir. Eu quero terminar meu sermão com o meu último ponto, meus irmãos, falando que Deus, Ele não é só uma fonte de segurança, mas Ele é de fato a fonte da salvação do seu povo. Só Deus realmente pode conceder a vitória final sobre os inimigos. Olha o versículo 7 aí. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Depois de reconhecer, meus irmãos, que Deus tem os atributos e o poder para abarcar a aflição dele, o salmista agora, sem medo nessa oração, ele ora de uma forma mais imprecatória aqui. Você sabe o que é isso? Ele ora para que Deus faça uma ação justiceira e vingativa. É muito importante a gente lembrar que, quando a gente fala de orações imprecatórias, essas orações não são apenas que Davi está tentando salvar a própria barra dele. Ele entende que esses inimigos são inimigos de Deus antes de serem inimigos de Davi. Então, quando a gente ora imprecatoriamente, nós estamos orando para que Deus faça a sua justiça, para que Ele salve a própria honra dele, não apenas a minha. Mas Davi não tem medo. Ele pede para que Deus lide diretamente com esses inimigos. Faz a justiça, Senhor. E ele não alivia não, né? Porque veja, meus irmãos, a essa altura, Davi já tinha sofrido um bocado, tá? Ele já tinha sido esbofeteado, já tinha sido insultado. Mas ele pede que Deus seja proporcional nesse tratamento. Ele fala assim, Senhor, quebra o queixo. Eu só consigo imaginar um boxeador num nocaute, né? De direita.
pum! Literalmente aqui é golpeie a face, é o hebraico, tá? Golpeie a face. Porque golpear a face, meus irmãos, era um ato de repreensão, tá? Naqueles dias igual hoje, quando alguém dava um tapa na cara de alguém, era uma repreensão muito forte, né? Mas, meus irmãos, quebrar os dentes é nocaute certo, tá? Uma coisa é um tapa, outra coisa é quebra o dente, Senhor, nocauteia, derruba. Esses inimigos têm que ser levados ao completo paralisamento das suas ações. E, meus irmãos, Davi podia orar dessa forma, porque Davi sabia em quem ele tinha crido. Esses caras falavam, não, nem Deus vai te salvar. Ele termina o Salmo no versículo 8 dizendo, olha aí, ó, do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Salvação, meus irmãos, é esse estado final no qual Deus nos livra de todos os inimigos. É a segurança plena, é o livramento perfeito, total. Essa salvação vem do Senhor. Quando Jonas estava na barriga do grande peixe, que eu acho que era uma baleia assim, tá? Lá no capítulo 2 de Jonas, ele estava lá, e aí ele se viu numa situação que ele mesmo se colocou ali, né, meus irmãos? O maior inimigo de Jonas não eram os ninivitas, o maior inimigo de Jonas era ele mesmo. Ele foi parar lá, ele era cabeça dura, ele perdeu a própria oportunidade de ser mais intencional na evangelização com os marinheiros, porque ele estava falando só dele, ele era muito autocentrado. E aí Deus foi misericordioso com ele e proveu para ele um livramento, deu um peixinho para ele. Um peixinho para ele ter um tempo de oração com Deus, 3 dias e 3 noites, na barriga do grande peixe. E lá, Jonas está ali, ele começa a fazer um salmo, né? Senhor, as tuas águas passam sobre mim, as algas se enrolaram no meu pescoço, eu estou aqui afundando na barriga desse grande peixe, mas eu me lembro com saudade, Senhor, do teu templo. E ele começa basicamente a dizer, Senhor, se o Senhor me livrar daqui, os meus votos eu pagarei. Sabe por quê? Porque ao Senhor pertence a salvação. Lá no fundo da barriga do grande peixe, Jonas reconhece que a verdadeira salvação só pode vir do Senhor, porque afinal de contas o maior inimigo de cada um de nós somos nós mesmos, meus irmãos. Quem nos livrará do corpo dessa morte? Não foi o que Paulo perguntou em Romanos capítulo 7? Se o pecado ele está em mim, se o inimigo sou eu mesmo, é a minha concupiscência, a minha cobiça, quem vai me livrar? Somente aquele que é o detentor da salvação, meus irmãos. E Paulo exclama, o que é esse eco da Bíblia inteira, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus porque a salvação é uma pessoa. Tim Keller, no comentário dele sobre o livro de Gálatas, logo no início ele faz uma ilustração que eu sempre achei muito bonita. Ele fala que não importa quão bom nadador você seja, quando você está afogando, você está afogando. Quando você está engolindo água, quando você está no meio de águas revoltas, num mar arredio, quando você está afogando, não adianta você fazer nada. E o Tim Keller vai descrever como é que é o processo de salvação que Deus faz com o homem, como um bombeiro celestial. Ele diz, a salvação que as boas novas do Evangelho nos oferecem, não é como se Deus pegasse e localizasse a gente com o holofote do helicóptero e fala assim, ele está afundando ali, ô fulano, você está afundando, peraí, aí ele joga um bote, e aí, pega o bote, mas está ali o bote, nada até o bote, você tem que nadar até o bote, mas eu estou afogando, eu sei, mas você tem que nadar. Não foi assim que Jesus nos salvou, meus irmãos. Jesus não nos lançou uma possibilidade de salvação, mas que dependia de você nadar até o bote, né, e se agarrar nesse livro, e falar assim, eu vou ficar agarrado nesse livro. Se fosse assim, não seria salvação. Eu não conheço nenhum bombeiro que salva assim. Quando o bombeiro salva, ele pula na água. Jesus não ficou lá de cima falando, não, ele veio ao mundo de tal maneira, como filho unigênito, cheio de amor, pulou na água do nosso pecado e agarrou a gente quando a gente estava sufocado em água e nadou conosco para a terra segura. O nome disso é salvamento, é salvação, é assim que funciona.
Meus irmãos, essa é a salvação do Senhor. Quando você fala que Deus é o nosso escudo, Ele é o nosso escudo de verdade, porque Jesus sofreu na sua carne como um escudo humano, os dardos inflamados do maligno e da ira de Deus, para que eu e vocês tivéssemos total e completa proteção. Jesus é a nossa glória com pernas, que veio a esse mundo e refez a nossa identidade e o nosso valor com o seu grande amor por nós, imputando sobre nós a justiça dele, uma fé justificadora, resolvendo no tribunal de Deus o escrito da dívida com o próprio sangue dele. É Ele quem exalta a nossa cabeça, é Ele quem nos encoraja ao nos tornar filhos de Deus. Meus irmãos, Deus, Ele olhou para a nossa condição. Ele viu que nós éramos escravos, chorosos no Egito desse mundo. Deus olha para a nossa condição e Ele fala: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-eis um Salvador que lhe seja idôneo. E mandou para nós o grande amigo de Deus. A gente ouviu esse prelúdio no início. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Então esse grande amigo veio até nós. E a gente nem precisou fazer sinal de fumaça, nem escrever SOS na areia. A gente não precisou depender da polícia para atender a nossa ligação a tempo quando a gente é sequestrado. O sumo sacerdote veio até nós e nos salvou. O Filho de Deus é o Salvador, é o bombeiro, é o advogado. Ele é a graça pura de Deus. O que eu acho impressionante, meu irmão, minha irmã, é que na noite de hoje você pode orar por meio do Filho de Deus, usando os méritos dele, e saber que essa tecnologia chega na presença do Pai, e suas petições e súplicas com ações de graça serão ouvidas na presença do Senhor, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Então eu não sei vocês, dá uma vontade de orar tendo falado isso? Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor, dá-nos confiança, porque Tu estás conosco e nos conduzirás em meio a tudo o que nós vivemos. Nós olhamos com confiança, porque Tu és um Deus de misericórdia, e nós confessamos sim que temos pecado contra o Senhor, em pensamento, palavra e ação, por aquilo que temos feito e por aquilo que temos deixado de fazer, Senhor. Somos inimigos Teus quando não amamos de todo o nosso coração, com a nossa mente, com a nossa força, o próprio Deus e aquilo que o Senhor ama. Então, Senhor, é por isso que nós podemos nos refugiar na Tua misericórdia salvadora, no Teu perdão, porque o Senhor nos ajuda a costurar de volta essa confiança em Ti. Obrigado, Senhor, porque a nossa confiança, ela está no fato absoluto de que Tu és o Deus de toda a glória, de que Cristo Jesus, no primeiro dia da criação, Ele começou aquela criação brilhando a luz de Deus em meio às trevas. E assim como Ele fez resplandecer a luz na criação, Ele também fez resplandecer essa luz em nossos corações, no primeiro dia desta nova criação, quando o Senhor imputou a nós a morte e a ressurreição de Jesus, que surgiu do meio daquela sepultura. No dia do Senhor, o Senhor nos concede hoje de que nós, o povo que foi criado pela água e pelo Espírito, possamos estar aliviados diante do Senhor, seguros nas Tuas mãos, louvando a Deus pela Tua grande glória, por Jesus Cristo, em união com o Espírito Santo, nós o louvamos e o adoramos, Redentor nosso,
desde agora e para sempre. Amém. Vamos ficar